Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Moisés, capítulo 1. Fomos até o versículo 23. Então, hoje vamos continuar do 24 em diante, que começa assim. E aconteceu que quando Satanás se retirou da presença de Moisés, um pouco antes aqui, nós vimos que houve um confronto de Satanás tentando Moisés ali, tentando fazer ele cair de alguma maneira, pecar. E Moisés, ele resiste a todas essas tentações, ele não permite. E no final, Moisés, ele expulsa Satanás ali. Ele manda ele ir embora. Satanás muito irado, mas pelo poder e autoridade de Deus, Moisés faz isso. Então, Satanás é obrigado a se retirar da presença de Moisés. E é o que nós vimos aqui, ele se retira, da presença de Moisés. Logo depois que ele se retira, o que é que Moisés faz imediatamente? O versículo continua. Moisés levantou os olhos dos céus, estando cheio do Espírito Santo, o qual presta testemunho do Pai e do Filho. Então, logo após resistir às tentações de Satanás, ao próprio inimigo ali, o que ele faz? Ele busca ao Senhor. Ele vai buscar orientação. Ele mesmo já tinha falado que ele tinha mais coisas para perguntar ao Senhor. Então, o nosso papel não é somente resistir os pecados, as tentações. Em outras palavras, não é somente não fazer o mal, mas buscar a Deus, fazer o bem, esse que é o nosso papel. Aqui, então, continuando, versículo 25, invocando o nome de Deus, tornou a contemplar sua glória, porque ela estava sobre ele. E ouviu a voz dizendo, bendito és tu, Moisés, porque eu, o Todo-Poderoso, te escolhi, e será mais forte do que muitas águas, pois elas obedecerão o teu chamado como se fosse Deus. Eis que estou contigo até os fins dos teus dias, pois libertarás o meu povo do cativeiro, sim, Israel, meu escolhido. Então aqui a primeira coisa que nós vimos é que Deus ele chamou de bendito Moisés por causa do chamado que Deus deu. Aquele a quem Deus escolhe é bendito, tá bom? Ele é bendito porque ele vai ter autoridade de Deus, ele vai ter responsabilidades, com certeza. Mas o fato de ter sido escolhido por Deus é um privilégio muito grande. No final do versículo aqui, eu li também o versículo 26, falou sim, era para ele libertar Israel, sim, meu escolhido. Então, Israel, primeiramente, ele é escolhido por Deus, sim, mas ele não é escolhido por Deus para ser melhor do que as outras nações. Ele é escolhido por Deus e nós também somos escolhidos por Deus para servir outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Então, Israel, é por meio de Israel, que Deus ele vai levar o evangelho a todas as pessoas. Então, Israel é escolhido de Deus, mas para servir outras pessoas. De igual modo, quando ele fala no particular para Moisés, que bendito é Moisés por ter sido escolhido por Deus e ele tinha uma obra para fazer por meio de Moisés, uma delas ele revela aqui que era libertar o povo de Israel. Então, quando Deus escolhe, é para que nós possamos servir as outras pessoas, tal como a gente está vendo acontecer aqui, ele chamou e bendito és Moisés, porque ele tinha esse trabalho aqui para ele. Bom, os profetas ensinam que o chamado também que nós temos, quando Deus nos chama para um chamado, traz proteção para nós. Eu acredito fielmente que quando eu estou trabalhando na igreja, no meu chamado, Deus está protegendo minha família. Sei que Deus está cuidando da minha família. Não que eu vou deixar minha família para lá, deixa que Deus cuida, não é nada disso. Mas eu sei que na minha ausência, Deus está cuidando, está provendo as bênçãos, Ele está ajudando. Um chamado também é uma proteção para nós mesmos. Deus ele nos abençoa com essas proteção, tá bom? Eu não tenho dúvida que ao sermos chamados, Deus ele envia anjos também para nos ajudar nesses chamados aqui. Aqui então, quando ele chama, ele também ele dá poder, ou autoridade, como nós chamamos. Então ele falou para Moisés, ao chamar Moisés, que ele seria mais forte do que as águas. Ele teria poder sobre as águas, que as águas obedeceriam ao comando dele, como se fosse o próprio Deus
falando. E a gente vê isso acontecendo no Êxodo, né? Quando Moisés ordena ali o Mar Vermelho se abre para que o povo atravesse ali e saia do Egito. Então, a gente vê isso acontecendo também aqui, essa autoridade, esse poder dado a Moisés, e também o Senhor dá autoridade e poder àqueles a quem ele escolhe. O versículo 27 e o 28 diz assim: E aconteceu que, quando a voz ainda estava falando, Moisés viu a terra, sim, toda ela, e não houve uma partícula dela que ele não visse, discernindo-a pelo Espírito de Deus. E também viu os seus habitantes, e não houve uma só alma que não tivesse visto, discernindo-as pelo Espírito de Deus. Grande era seu número, sim, eram incontáveis, como as areias do mar. Então aqui Moisés ele recebe uma visão global, sem usar nenhum equipamento científico, ele consegue ver a Terra inteira, cada partícula, tá bom? E depois também ele vê toda a humanidade também, cada alma que estava sobre a Terra ele consegue ver também. Aqui, né, no versículo fala que não havia uma partícula da Terra qual ele não tinha visto, né? Então ele faz isso pelos olhos espirituais, ele consegue discernir essas coisas. Aqui é tanta gente, né, que ele fala que era incontáveis como a areia do mar. Então Moisés viu a terra inteira. Olha só um contraste também. Moisés ele viu a terra inteira, mas Deus conhece todas as coisas. Ele viu toda a humanidade, porém Deus conhece toda a humanidade. Veja o padrão, a diferença que é, né? E isso mesmo, Moisés ele conseguiu ver por conta do poder que Deus concedeu ali aquela visão. Versículo 29 ao 33 diz assim, ó: E ele viu muitas terras, cada uma terra chamava-se terra, e havia habitantes em sua superfície. Aqui é algo bem interessante, porque quando ele fala que viu outras terras, ele está falando terra igual essa, e existe habitantes nessas terras igual essa aqui. Ou seja, Deus criou muitos planetas, muitas terras como essa, e também colocou habitantes, tá bom? Então nós não somos a primeira terra que Deus ele criou, e não seremos a última, né? A criação de Deus ela continua e continua e continua. Então, aqui ele fala sobre isso. E aconteceu que Moisés clamou ao Senhor dizendo: Dize-me, rogo-te, por que essas coisas são assim e por meio da qual as fizestes? Eis que a glória de Deus estava sobre Moisés, de modo que Moisés permaneceu na presença de Deus e conversou com ele face a face. E o Senhor Deus disse a Moisés: Fiz essas coisas para o meu próprio intento. Aqui a sabedoria em mim permanece, e pela palavra de meu poder criei-as, a qual é o meu unigênito cheio de graça e verdade. E mundos incontáveis criei, também os crieis pelo meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, que é o unigênito. Então aqui a gente acaba vendo, né, que Deus ele criou muitas terras, que ele deu o nome próprio de terra também, igual essa, e cada uma dessas terras tinha muitos habitantes. Então nós não estamos sozinhos, né, nas criações de Deus. Existem mundos e mundos incontáveis aí, e planetas que também existem filhos de Deus sobre esses planetas, conforme relata aqui. Então Moisés ele vê aqui uma pluralidade de mundos, né? Muitos mundos ali. E aí, então, ao ver tudo isso, Moisés ele faz duas perguntas ao Senhor. Por que essas coisas são assim? Ou seja, quando ele pergunta por que essas coisas são assim, e ele pergunta também pelo meio do que as fizeste. Ele faz duas perguntas. O Senhor responde para ele, dizendo que, porque essas coisas assim, o Senhor fala, para o meu próprio intento criei. O intento aqui, a intenção é falar para o meu próprio propósito. Então a gente vê que toda a criação de Deus, ela tem um propósito, não é feita aleatoriamente.
ou sem ter um propósito. Todas as coisas que Deus fez têm um propósito. E aí ele fala aqui também que a criação foi por meio do Filho. Ele fala, pela palavra de meu poder, o meu unigênito. Cristo ele é chamado de a palavra, o verbo. Então é por meio de Cristo que ele criou todas essas terras, né, a qual Moisés ele estava vendo aqui. Terras, mundos incontáveis criei por meio do Filho. Aqui mais uma vez um contraste, né? Era inumerável para Moisés, Moisés ele não conseguia contar quantos mundos tinha, mas Deus conhecia cada um desses mundos. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Vamos lá para o versículo 34, que diz assim: E o primeiro homem de todos os homens chamei Adão, isto é, muito. Então, uma das interpretações, o significado do nome Adão, o próprio Senhor falou aqui na revelação, isto é, muitos. Então, o nome Adão significa muitos. No hebraico, que nós conhecemos, né, que foi escrito o Velho Testamento, no hebraico, a palavra Adão, ela vem do hebraico ali que significa Adam, ligado a Adam, que é ligado à terra, solo, tá bom? E o Senhor revelou, né, que Adão ele representa humanidade. Então, quando nós lemos a palavra Adão, né, significa que é muitos, que é humanidade, tá bom? Então, Adão se representa ali toda a humanidade. O versículo 35 diz assim: Mas far-te-ei um relato apenas sobre esta terra e seus habitantes. Então, ele tinha visto muitas terras e muitos habitantes. E ele perguntou, né, por que essas coisas são assim, e Deus está falando, vou te dar um relato, mas apenas dessa terra aqui. E ele continua, pois eis que há muitos mundos, e pela palavra do meu poder passaram, e há muitos que agora permanecem, e são inumeráveis para o homem. Mas todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas e eu as conheço. Então, para o homem, contar todas essas coisas é inumerável, não dava para ele contar. E para Deus, ele sabe todas essas coisas, ele conta, mas também aqui fala que ele conhece, que é mais do que contar. Ele conhece todas essas coisas aqui. Então a gente vê esse contraste. Lá em Salmos 147, versículo 4, diz: Conta o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Os astrônomos falam que existe mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Olha só quanta. E Deus conhece aqui em Salmos, mostrando, conhece e chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Não somente conta, mas ele conhece elas. Ele as criou. Para o homem é impossível, mas para Deus aqui mostra que não. Versículo 36 aqui diz assim: E aconteceu que Moisés falou ao Senhor, dizendo: Sê misericordioso para com teu servo, ó Deus, e dize-me o que concerne a esta terra e seus habitantes, e também aos céus. E então teu servo ficará satisfeito. Aqui a gente vê Moisés buscando essa revelação, mas ele busca com muita humildade. Por isso Deus ele responde a ele a oração, ele mostra a dependência dele. Ele pede misericórdia. Ser misericordioso comigo, Senhor. Mostra para mim essas coisas. E aí, então, ele recebe essa revelação. Versículo 37. E o Senhor Deus falou a Moisés, dizendo: Os céus, eles são muitos, e são inumeráveis para o homem, mas são inumeráveis para mim, pois são meus. Então, aqui, a questão que Adão, né, o Adão não, o Moisés, né, o homem, ele não consegue contar todas as criações de Deus, mas Deus conhece elas. Aqui a questão não é que Deus está retendo a revelação, é que Moisés ele não é capaz de receber todas essas coisas que Deus ele conhece. Então ele faria um relato resumido apenas dessa terra e seus habitantes aqui. Então o versículo 38 ele fala assim, ó: Assim como uma terra passa, e os seus céus, assim outra surgirá. E não há fim para minhas obras, nem para as minhas palavras. Ou
seja, Deus ele continua criando terras e terras, algumas já passaram, outras passarão, né? Essa terra que vai passar também vai se tornar um novo céu, uma nova terra, ela vai evoluir, vai se tornar o reino celestial para nós. Então, o Senhor, ele vai criando novas terras aqui também. O versículo, nós lemos até o versículo 38, o versículo 39, ele é muito conhecido, né? Que diz aqui, ó, pois eis que esta é a minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Esse versículo eu vou deixar para amanhã, porque a explicação dentro dele é maior, ele é mais usado, né? Esse versículo é muito usado pelos líderes da igreja e eu quero mostrar como eles trazem esse versículo aqui para nós. E agora o tempo ficou pouco, então eu vou parar aqui no versículo 38 e amanhã a gente vem aqui no versículo 39, tá bom? A gente continua, vai faltar poucos versículos, vai até o versículo 42, então amanhã a gente continua a partir do versículo 39. É esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.